Oi gente, tudo bom? Meu nome é Alice, eu sou arquiteta paisagista. Eu vim contar pra vocês como que eu consegui vir fazer o meu mestrado profissional nos Estados Unidos com bolsa. Eu sei que muita gente sonha em vir estudar aqui, mas fica receoso porque é muito caro, e de fato é muito caro, mas existem muitos caminhos pra conseguir bolsa e reduzir o custo que você vai pagar. Eu não venho de família rica, né, e eu fiz tudo por conta própria, sem contratar empresa, então eu decidi contar como é que foi todo o processo, porque de repente é algo que tá dentro da sua realidade, você sonha em fazer, mas você nem sabe que tá dentro da sua realidade. Então, de repente é algo que vai abrir algum caminho pra você. Então, nesse vídeo eu vou contar como eu escolhi a universidade, qual foi o prazo total de preparação, quais foram as provas que eu tive que fazer e os valores de tudo que eu tive que pagar, como foi que eu consegui a bolsa, e no final eu vou explicar como que eu faria diferente se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, porque eu sei que eu acabei gastando mais dinheiro do que eu tinha, mais dinheiro do que eu precisava gastar, porque de fato eu não tinha informação, mas hoje eu tenho e eu vou contar pra vocês o que eu faria diferente. Primeiro, como que eu decidi que eu queria vir estudar nos Estados Unidos? Bom, em 2013 eu tive a sorte de participar do Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa de intercâmbio do governo federal, no qual eles financiaram bolsa de estudos para alunos de graduação e pós-graduação. Então eu estava mais ou menos na metade do meu curso de arquitetura e urbanismo no Brasil. Essa oportunidade surgiu e eu, por sorte, fui selecionada e consegui participar. Meu intercâmbio foi maravilhoso. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então eu me apaixonei pelo sistema educacional das universidades americanas e naquele momento eu sabia que eu ia voltar pro Brasil e ia descobrir um jeito de eu conseguir voltar e fazer minha pós-graduação aqui nos Estados Unidos. Pois bem, em 2014 eu voltei pro Brasil, voltei pra minha universidade, continuei meu curso e quando foi em 2017, que foi o ano que eu comecei a fazer meu TCC, eu comecei a me preparar pra me inscrever pro mestrado. O prazo todo demorou por volta de 1 ano e meio. Eu comecei a me preparar em janeiro de 2017 e eu comecei meu curso nos Estados Unidos em agosto de 2018. Então foi 1 ano e meio de preparação, inscrição. Só pra vocês terem uma noção mais ou menos de como os prazos funcionam, o ano letivo nos Estados Unidos costuma começar no fall, que é mais ou menos em agosto, setembro. Normalmente as inscrições, você tem que se inscrever até janeiro ou fevereiro pra você conseguir ser aceito e começar a estudar em setembro. Algumas universidades aceitam inscrição pra você começar no meio do ano, que seria pra começar em janeiro, mas não são a maioria delas. Então eu sabia que eu tinha 1 ano mais ou menos pra preparar minhas inscrições pra começar a me inscrever em janeiro de 2018. Se eu quisesse começar a estudar no período letivo de setembro, agosto, setembro. Quando eu falo que eu comecei a me preparar, eu tô me referindo mais às provas mesmo. Eu tive que fazer 2 provas. A primeira é o TOEFL, que qualquer aluno internacional tem que fazer pra vir estudar numa universidade americana. É o exame que prova o seu nível de inglês. E a segunda prova que eu tive que fazer é o GRE, que é Graduate Record Examination. Muitos cursos da área de tecnologia pedem esse exame e às vezes alguns cursos de MBA também. Pois bem, eu decidi fazer o TOEFL em abril de 2017 e o GRE em julho, porque isso me dava mais ou menos 3 meses para estudar para cada uma, mas também 3 meses para eu juntar dinheiro para pagar por essas provas, porque eu fazia estágio na época, eu ganhava R$ 400 por mês, eu morava com a minha mãe, então eu não tinha gasto dentro de casa, então todo o dinheiro que eu recebia eu conseguia juntar para poder pagar por essas provas. TOEFL custou $180 na época e o GRE custou 200. Então eu juntei dinheiro, estudei por 3 meses para poder fazer o TOEFL, depois juntei mais um pouco e estudei por mais 3 meses para fazer o GRE. Não são todas as universidades, nem todos os cursos que precisam do GRE, tá, gente? Mas o TOEFL todo mundo precisa fazer. Tudo bem, fiz as provas, agora chegou o momento de juntar a documentação para poder mandar para inscrição. Bom, primeiro foram cartas de recomendação. As universidades normalmente pedem de 2 a 3 cartas de recomendação, que são cartas escritas por pessoas com quem você trabalhou ou escritas por algum professor que te deu aula. No meu caso foi uma carta de um amigo meu que trabalhava comigo na época, ele era meu supervisor no estágio, então ele fez uma carta muito legal pra mim. A segunda carta foi de uma professora de análise urbana e da paisagem. Eu tava procurando professores de matérias que se alinhavam mais com o curso que eu queria fazer, então como eu queria fazer paisagismo, eu pedi uma carta pra essa professora. E a minha terceira carta foi pra minha professora de TCC, porque ela estava me guiando na minha pesquisa, então ela me conhecia bastante. Então nessas cartas os meus professores explicavam como era o meu desempenho escolar, né, como que eu lidava na sala de aula, o meu desempenho acadêmico, minhas áreas de interesse. E o meu amigo, que foi meu supervisor no estágio, ele escreveu como que era meu método de trabalho, como que eu lidava bem em times, as minhas áreas fortes, né, enfim, vocês entenderam.
Essas cartas de recomendação, elas têm que ser em inglês, o que normalmente gera uma dificuldade para algumas pessoas, mas o meu amigo, ele fala inglês, então ele escreveu a carta diretamente em inglês. A minha professora, curso de paisagismo, também escreveu diretamente em inglês, mas a minha professora do TCC, ela preferiu escrever em português, mas aí eu traduzi por inglês e ela assinou. Outro documento que a gente precisa mandar quando a gente está fazendo a inscrição são os históricos, os originais e os traduzidos. E essa foi a parte que pra mim deu mais trabalho, porque eu fiz curso em 3 universidades diferentes. Eu comecei na Federal do Espírito Santo, depois eu transferi pra Federal do Rio, e depois a Federal do Rio, o prédio de arquitetura literalmente pegou fogo. Então eu tive que transferir de volta para Vitória e terminei no particular. Ou seja, foram 3 universidades diferentes que eu tinha que pedir histórico. E sem contar como a Universidade do Ciência e Fronteiras, então foram 4 históricos no total. E os históricos das universidades no Brasil eu precisei mandar traduzir, fazer a tradução juramentada. A tradução de todos esses históricos ficou por volta de R$500. Mas, gente, se você fez uma universidade só, vai ficar provavelmente 1/3 desse valor, né? Porque pra mim foram muitas páginas que precisaram ser traduzidas e eles normalmente cobram por página. Bom, fizemos as provas, cartas de recomendação, históricos, traduções. Outro documento que você tem que fazer é uma carta de intenção, que eles chamam de personal statement. Nessa carta eu contei um pouco da minha história, do meu histórico acadêmico, por que eu escolhi meu curso e por que eu queria fazer aquele curso de mestrado específico, né? Eu comecei a contar um pouco das matérias que me interessavam na faculdade, das matérias nas quais eu me dei melhor e qual era meu plano de carreira também, por que eu queria fazer aquele curso e onde eu queria seguir com a minha carreira profissional. Então, escrevi essa carta, juntei no pacote de documentos. Como meu curso é da área de arquitetura, eu também tive que fazer um portfólio com todos os meus trabalhos acadêmicos e meus trabalhos profissionais também. Alguns trabalhos do estágio eu incluí no meu portfólio. Pois bem, quando chegou no final do ano, eu já tinha feito todas as provas, já tinha o resultado, já tinha reunido a documentação toda. Agora chegou a hora de fato fazer a inscrição. E como que é essa inscrição? Você vai no site da universidade, escreve lá, apply now. Aí você vai fazer o cadastro no site e dentro desse cadastro a gente começa a preencher um monte de informação pessoal, aí você faz o upload de todos os documentos, faz o upload das cartas de recomendação, faz o upload dos históricos, upload do portfólio, aí você coloca o seu código da prova também, porque a empresa da prova vai mandar a pontuação diretamente para a universidade, você não coloca quantos pontos você fez. Você faz tipo uma requisição para a empresa das provas mandar a sua pontuação direto para a universidade. Enfim, faz o upload de todos os documentos, clica em submit e agora é só esperar. Bom, esse processo todo que eu expliquei foi para você conseguir ser admitido na universidade, conseguir uma vaga, conseguir ser aceito. Mas isso é diferente da parte de você conseguir uma bolsa, porque para muita gente, como eu, nada adianta você ser aprovado se você não conseguir a bolsa. Então, vamos lá. A bolsa que eu tava visando, que seria a única que serviria para mim, é uma bolsa chamada Graduate Assistantship. O que é uma Graduate Assistantship? Uma Graduate Assistantship é como se fosse uma vaga de emprego dentro do departamento onde você vai estudar, ou pode ser em outros departamentos da universidade também, onde você trabalha por 20 horas semanais e em troca dessas 20 horas de trabalho você recebe um salário mensal e além desse salário mensal você recebe uma bolsa de quase 90%, que a gente chama de tuition waiver. Para você entender mais ou menos como funciona os cursos da universidade aqui, uma parte é o tuition e outra parte é fees. E quando você faz a Graduate Assistantship, você não paga a tuition, você só paga as fees. Pois bem, para algumas universidades, você já marca essa opção no momento da sua inscrição. Por exemplo, ele pergunta, você vai atender a universidade somente se você conseguir uma Graduate Assistantship? Aí você marca que sim. Então, eles já sabem que para você ser aprovado, você teria que receber a bolsa também. Outras universidades, que é o caso da universidade que eu me inscrevi, tem um formulário de inscrição separado para essa vaga de Graduate Assistantship. Então, eu mandei a minha inscrição para a vaga da universidade e eu mandei uma inscrição separada para vaga de Graduate Assistantship. Tive que preencher um formulário, escrever outra carta de intenção e anexar mais uma carta de recomendação, que é um saco, mas faz parte do processo. Enfim. Bom, mandei todos os documentos, as inscrições antes de janeiro de 2018 e só o que eu tinha que fazer agora era esperar. Uma coisa que eu esqueci de falar, a taxa de inscrição. Quando você manda a sua inscrição, clica lá em Submit no site da universidade, tem uma taxa para pagar que normalmente, bom, acho que aqui eu fiz foi $100. Gente, eu sei que é caro. Enfim, e eu gastei 200 porque eu me inscrevi para 2 universidades diferentes.
Uma foi a que eu tinha estudado durante Ciência Sem Fronteiras e outra foi uma outra universidade que eu fiz um estágio de verão durante Ciência Sem Fronteiras. Mandei tudo, agora é só esperar chegar a carta dizendo se eu fui aprovada ou não. Bom, passou um mês ou dois, acho que em abril, comecei a receber as cartas das universidades. Uma das universidades que eu me inscrevi, que foi aquela que eu fiz estágio de verão, não fui aceita. E a outra universidade, que foi a qual eu fiz o meu Ciência Sem Fronteiras, onde eu de fato estudei por 2 semestres, eles mandaram, parabéns, você foi aceita. Mas infelizmente você não conseguiu a bolsa. Aí eu fiquei assim, bom, então deu tudo errado, né? Não consegui, gastei esse dinheiro todo, não fui aceita. Mas aí o que eu fiz? Mandei mensagem pra eles explicando a situação. Eu falei, gente, eu venho de família de classe média baixa no Brasil, não tenho condição de pagar $30 mil por ano numa universidade. Existe mais alguma outra vaga de Graduate Assistant que vocês possam me encaixar? Aí eu comecei a falar, nossa, eu sou muito estudiosa, não vou decepcionar vocês. Escrevi. Mandei. O coordenador do curso me respondeu de volta, falou, sinto muito, não temos outra vaga, mas eu posso te dar uma bolsa de $10 mil pra você pagar o seu primeiro ano. Aí eu fiquei assim, gente, uma bolsa de $10 mil é uma bolsa alta, mas pra mim não dava, porque eu tinha que, além de pagar a universidade, eu tinha que ter dinheiro pra me manter, pagar aluguel, pagar comida. Então eu escrevi pra ele repetindo, falei, fico muito agradecida por você ter me oferecido essa bolsa, mas infelizmente eu realmente preciso de uma Graduate Assistantship, porque eu preciso do salário, além do tuition waiver. Ele me respondeu de volta e falou, toma mais $10 mil. Aí nesse momento a gente já comecei a ficar me sentindo mal, né? Porque eu vi que o cara tava tentando ajudar, mas pra mim não dava. Respondi pra ele de novo, falei, de fato, eu agradeço muito, mas infelizmente sem a Graduate Assistantship eu não consigo fazer o curso. Aí ele falou que se sentia muito, que talvez pra tentar de novo no ano que vem. Eu falei, então tudo bem, no ano que vem eu tento de novo. Bom, nesse momento eu tava desanimada já, né? Porque eu tinha sido negada na segunda eu tinha sido aceita, mas na verdade eu não tinha sido aceita porque eu não conseguia a bolsa. Comecei a desanimar, achei que nada ia dar certo mais. Enfim, nesse meio tempo eu comecei a receber vários e-mails de universidades, porque como eu tinha feito TOEFL, as universidades elas pagam para comprar e-mail de aluno. Igual e-mail de marketing, sabe? Quando você entra no site, coloca seu e-mail e você começa a receber um monte de propaganda. Então, eu comecei a receber um monte de propaganda de universidade e uma delas me chamou a atenção, que era a Universidade de Oklahoma, porque no próprio e-mail eles já falavam que ofereciam Graduate Assistantships para os alunos do primeiro ano. Eu falei, opa, isso aqui eu tenho chance. E eles me deram também um cupom para eu fazer inscrição de graça, sem ter que pagar aquela taxa de inscrição. Eu falei assim, não custa nada, né? Fui no site deles, fiz a inscrição, né? Isso já era abril, eu acho, quando eu fiz. Fiz a inscrição no site, mandei todos os documentos de novo, tive que pagar uma taxa de $20 pro TOEFL para eles mandarem os meus pontos da prova de inglês, né, o resultado da prova de inglês. Enfim, fiz tudo, mandei. Um mês depois, em maio, recebi a carta dizendo, parabéns, você foi aceita no mestrado e nós também vamos te dar uma Graduate Assistantship com bolsa parcial. Aí eu... Bolsa parcial também não dava pra mim. Só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona a bolsa parcial. A tuition que a gente tem que pagar, como eu tinha explicado no começo, existem duas partes da tuition. Tem a tuition para residente e para não residente. Ou seja, que para quem é do estado de Oklahoma, paga só o valor de residente, que é mais ou menos metade do valor total. Só que como eu era aluno internacional, eu teria que pagar o valor total. A bolsa que esse professor me ofereceu seria para pagar apenas o valor de residente. Eu teria um salário, mas eu ainda teria que pagar uma parte muito grande da mensalidade da universidade. Então, novamente, lá vou eu. Escrevi um e-mail para ele, expliquei minha situação, falei que a bolsa parcial não era suficiente para mim e que para conseguir ir para a universidade eu precisaria da bolsa completa. Aí ele falou assim, vou ver o que eu posso fazer e entre em contato com você de volta. Gente, nunca mais ele entrou em contato comigo. Nossa, eu esperava e mandava e-mail pra ele, não me respondia mais. Aí eu falei, pronto, já era, né? Tenho que pensar o que eu vou fazer com a minha vida porque meu sonho não deu certo. Bom, em julho, metade de julho, ele me mandou um e-mail dizendo, Alice, parabéns, congratulations, consegui a bolsa total pra você. Aí eu, uhul! A gente não tava nem acreditando.
ele mandou a mensagem dizendo que conseguiu a bolsa total, do Full Tuition Waiver, que é o que a gente chama, e eu só precisaria pagar as fees. Deixando um alerta aí, porque eu não tinha noção de quanto essas fees iam custar, né? Mas eu fiz traduz para taxa, eu achei que seria o quê? $200, $300 de taxa. Deixei isso pra lá, né? Não fiquei com isso na cabeça, porque eu achei que não seria muito dinheiro. Aí respondi a carta dizendo que eu ia atender a universidade. Bom, a partir daí seria o quê? Me programar, né, para poder fazer a viagem, preparar o papelado do visto, né, comprar passagem de avião, porque minhas aulas iam começar em menos de um mês. Né, as aulas iam começar dia 20 de agosto, dia do meu aniversário, eu lembro disso, inclusive. Enfim, para conseguir o visto. Para conseguir o visto, tem um documento que a universidade emite, que você tem que pegar esse documento, levar no consulado no dia da entrevista, para eles fazerem o seu visto. O nome desse documento é I-20, I-20. Bom, mandei um e-mail pro escritório internacional da universidade, falando: ei, vocês podem, por favor, me mandar meu documento I-20 para eu poder fazer o visto? Aí eles me responderam: ah, Alice, claro, mas antes tem que preencher o documento de comprovação financeira, que eu não sabia nada sobre, né, até então. Eles me mandaram o documento e na hora que eu olhei, gente, eu tinha que provar que eu tinha dinheiro para pagar tuition, fees e me manter lá por mínimo 1 ano. Eu tinha que ter o dinheiro todo na conta de uma vez e mostrar para eles a comprovação desse dinheiro. Aí pronto, falei, me fudi, né, porque eu não tinha esse dinheiro todo, né, pra poder comprovar de 1 ano, né. Eles descontavam a parte da bolsa, né, a parte da tuition, mas eu tinha que provar as fees e tinha que provar dinheiro para aluguel, comida, livros, transporte, tudo isso. E esse valor é um valor que a universidade mesmo determina, né? Acho que eles calculavam coisa de $2.000 por mês, não sei, para poder se manter por mês. Coisa que eu sabia que eu não ia gastar tudo isso, né? Que eu ia ser o mais econômica possível. Mas eles tinham um valor determinado lá e eu tinha que comprovar que eu tinha esse valor. Enfim, o valor total eu sei que sobrou depois da bolsa, porque a bolsa contava com tuition waiver, contava com meu salário mensal, ficou faltando $12.000. Eu tinha que provar que eu tinha $12.000. Como que eu ia provar isso? Porque eu não tinha, minha mãe não tinha, minha família não tinha. Bom, minha mãe começou a perguntar para alguns amigos próximos dela e um parente tinha esse valor na conta. Claro que ele não ia me dar esse valor, gente. Era só para poder ele assinar um documento dizendo que ele tinha valor suficiente, que ele ia se responsabilizar por mim. Mas eu sabia que o valor que eu ia receber por salário era o suficiente para me manter. Eu sabia que eu não ia precisar de nenhum dinheiro extra da minha mãe, de familiar nenhum, mas a universidade pedia essa comprovação desse dinheiro extra. Bom, ele assinou esse documento, anexou o extrato bancário. Eu mandei tudo para a universidade me mandou o documento I-20 dizendo que eu tinha dinheiro suficiente para pagar pelo primeiro ano, né? Escreveu lá qual que era o curso que eu tinha sido aceita, qual seria o prazo do visto, tudo mais, quando que as aulas começavam, enfim. Tive que esperar esse documento chegar por correio, né? Porque na época precisava levar o documento físico mesmo, em papel. O documento chegou, agendei minha entrevista do visto. Tive que pagar a viagem para o Rio de Janeiro, né? Porque eu sou de Vitória e lá não tem consulado, então tive que viajar para o Rio. Os custos disso foram mais ou menos... Bom, do visto foi 160 do visto, mas na época foi $200 desse documento I-20, né? Que é uma taxa extra que é só para visto de estudante. E mais o custo da minha viagem pro Rio. Passagem, acho que foi R$200 e poucos. Enfim, visto aprovado, tudo certo. Achei que era só comprar passagem e ir, né? Mas claro que não, né, gente? Claro que ia ter outra pedra no meu caminho. Nesse meio tempo, tive que me matricular para as aulas, né, para as matérias que eu ia cursar. E recebi uma conta. Me matriculei para as matérias e recebi uma conta de $3.700. Falei, o quê? Mandei um e-mail pro coordenador do curso, ele falou assim, porque a sua bolsa cobre a tuition, mas não cobre as fees. As fees que eu achava, as taxas, né, que eu achava que ia ser por volta de $200 a $500, na verdade foi $3.700. Nesse momento eu achei que deu tudo errado de novo e que não ia dar certo, né? Mas, enfim, só pra vocês terem uma noção, esse valor de 3 mil e pouco não é um valor normal de todas as universidades. Muitas universidades têm a tuition mais cara, mas as fees bem mais baratas. Então, quando você consegue essa bolsa, a maior parte do valor fica coberto. Mas eu não sabia, né? Eu não sabia na hora que eu tava fazendo a inscrição e tudo mais, eu não tinha essa noção. Então eu acabei caindo numa universidade onde as fees são muito caras. Eu achei que ia dar tudo errado, que eu não ia mais conseguir ir, mas a minha mãe, tadinha, foi lá e fez um empréstimo desse valor no banco para poder pagar em 8 anos, mas ela conseguiu pelo menos o valor do primeiro semestre. E eu falei, quando chegasse lá, eu ia dar meu jeito e ia ver como é que eu ia fazer para poder pagar o segundo.
mas que pelo menos o primeiro estava pago. Aí sim, comprei a passagem, viajei, comecei as aulas, comecei meu primeiro semestre. O meu curso era de 3 anos e o primeiro ano foi o mais difícil deles, justamente pela questão financeira, porque eu cheguei lá com dinheiro só para o primeiro semestre, eu não sabia como eu ia fazer para poder pagar o segundo. Enfim, só para vocês terem uma noção de valor e de como foi minha vida financeira nessa época. O meu salário da Graduate Assistantship era mais ou menos 650, 680 dólares. Mas isso era porque eu trabalhava só 10 horas. Lembra quando eu falei no começo que seria uma bolsa parcial? Eles me ofereceram uma bolsa parcial porque eu só ia trabalhar 10 horas ao invés de 20. No final das contas, eles aumentaram minha bolsa sem aumentar minha carga horária. O que de fato foi bom pra mim porque eu consegui trabalhar horas extras no refeitório da universidade. Então eu trabalhava 10 horas durante a semana, recebendo 650 dólares, né? E desse valor eu pagava meu aluguel, que era 450, e sobrava 200 para eu poder pagar minhas contas mensais e comida. E nos fins de semana eu trabalhava no refeitório da universidade por mais ou menos umas 7, 8 horas, que me dava mais uns 300 e 400 dólares, e esse dinheiro é o que eu economizava todo mês para eu poder pagar as fees, né, as taxas do próximo semestre, o que não foi suficiente, né? Na verdade, acabei tendo que largar uma matéria no primeiro semestre para poder ter dinheiro para fazer as matérias do segundo. Pois bem, foi assim que eu consegui terminar meu primeiro ano, mas de fato uma matéria ficou faltando no primeiro semestre e eu acho que ficou faltando uma matéria do segundo semestre também. Mas eu não estava muito preocupada com isso porque o número de matérias ia diminuindo no final do curso, então eu só decidi fazer elas depois, para o custo ficar mais ou menos o mesmo durante todos os semestres. Enfim, no final do segundo semestre, eu comecei a me inscrever para estágios, porque aqui nos Estados Unidos a gente costuma fazer estágio durante o verão, né, que é o estágio de período inteiro, você fica lá o dia inteiro, mas é durante as férias de verão, por 2 ou 3 meses. E eu consegui ser selecionada numa empresa muito boa na Flórida. Comecei a fazer o meu estágio, aí começou a entrar uma grana melhor, né? Porque eu consegui juntar bastante dinheiro. Consegui juntar, inclusive, o suficiente para levar minha mãe na Disney na primeira vez, que ela nunca tinha ido, e foi muito legal, muito divertido. Consegui juntar dinheiro para poder pagar as fees do terceiro semestre, né? No caso, do segundo ano. Mas, nesse meio tempo, eu tinha descoberto que a minha Graduate Assistantship, outra coisa que eu só descobri depois que estava lá, só era válida por 1 ano. E eu teria que pagar tuition, fees, tudo. Eu teria que pagar tudo pro segundo e terceiro ano. Então isso foi uma outra fonte de estresse durante o primeiro ano, porque eu tinha que tentar descobrir outras vagas de Graduate Assistantship dentro da universidade. Mas enfim, tinha uma outra vaga no próprio departamento de arquitetura e eu consegui uma vaga de 20 horas com salário maior. Então já deu uma aliviada também. Aí todo o dinheiro que eu recebi durante o meu estágio, né, além do que eu usei para poder pagar a viagem com a minha mãe, o que sobrou eu usei para pagar as fees do próximo semestre. E a partir desse momento eu também consegui fazer um financiamento estudantil pro valor das taxas, porque financiamento estudantil para aluno internacional é quase impossível. Mas existia uma empresa que eu descobri que faz só para alunos de mestrado e doutorado quando estão há 2 anos de formar. Então, a partir desse momento, eu já consegui fazer um financiamento. Então, eu pedi mais ou menos 8 mil pedi 8 mil dólares, que seria o valor que eu calculei para as taxas do segundo e terceiro ano. Pois é, pedi o financiamento era pago direto para a universidade. E as coisas começaram a melhorar, porque não precisava mais juntar dinheiro todo mês, né? Esse financiamento eles deixavam eu pagar só os juros durante o curso e o valor mesmo total do financiamento eu poderia começar a pagar só depois que começasse a trabalhar. Bom, aí as coisas começaram a ficar mais fáceis, porque as fees estavam pagas, né? Eu tinha o dinheiro suficiente para me manter durante o mês, durante o ano, né? Consegui até juntar um pouquinho para ir pro Brasil passar o Natal com a minha família, acho que em 2019. E nesse meio tempo eu comecei a receber scholarships também. Scholarships são bolsas menores, normalmente de 1.000, 2.000 dólares ou 3.000 dólares, que você pode pedir todo ano. E essa foi uma outra coisa que eu descobri só depois, porque se eu tivesse me inscrito pro mestrado um pouco antes, eu conseguiria ter pedido scholarships no começo do ano para poder pagar as taxas do primeiro semestre, mas eu não sabia. Recebi algumas scholarships e com esse dinheiro das scholarships eu comecei a pagar uma boa parte do financiamento e com mais ou menos 3.000 dólares, ao invés de botar tudo no financiamento, eu peguei 3.000 dólares e comprei um carrinho velho para mim, que foi o primeiro carro que eu consegui comprar, paguei à vista. Nossa, melhorou muito a minha vida, porque eu só tinha um patinete daqueles, scooter, que eu tinha comprado pra andar por aí, mas no inverno, gente, é um sufoco. Então, consegui comprar o primeiro carrinho, e a partir daí as coisas só começaram a melhorar. Consegui um outro estágio no verão do segundo ano, e como a pandemia bateu
Eles deixaram fazer estágio remoto, então durante meu terceiro ano eu também consegui fazer um outro estágio, juntar um dinheiro. Com isso fui pagando minha dívida. E assim que eu formei, eu recebi uma oferta de emprego para uma das empresas que eu estagiei, e com menos de 6 meses trabalhando eu consegui pagar todo o meu financiamento estudantil, e com mais 6 meses já consegui trocar de carro. Pois é, gente, essa foi minha saga. No começo foi bem difícil, mas as coisas foram melhorando com o tempo, e hoje tá tudo ótimo, graças a Deus. Bom, o que eu faria diferente se eu estivesse fazendo tudo de novo? Primeiro, eu ia pesquisar mais sobre os custos, sobre essa relação de tuition e fees. E eu iria procurar uma universidade que teria um tuition maior, mas que teriam os fees bem menores. Para eu poder... que esses fees, que seria a parte que você tem que pagar, seria um valor bem menor do que os 3 mil e pouco que eu tive que pagar no primeiro semestre. Outra coisa que eu olharia se eu fosse fazer tudo de novo seria confirmar se o Graduate Assistantship seria renovado todo ano. Com o tempo eu descobri que foi só no departamento de arquitetura que funcionava desse jeito, porque uma amiga minha na universidade que estava no departamento de educação, o dela automaticamente renovava todo ano. E uma outra amiga minha que fazia dança também renovava todo ano. Então pesquisa por uma universidade onde você sabe que essa bolsa vai ser renovada. Terceira coisa que eu faria diferente seria fazer inscrição no mestrado com bastante antecedência, porque aí te dá tempo para se inscrever para essas scholarships, que são as bolsas menores de $1.000, $2.000, $3.000. Né? Porque se você pede e consegue essas bolsas, você consegue usar esse valor para pagar as fees. E a última coisa que eu talvez faria diferente seria escolher um mestrado de 2 anos de duração ao invés de 3. No meu caso, de fato, eu não me arrependo de ter feito de 3 anos, porque para minha profissão especificamente, o mestrado de 3 anos dá a licença para praticar a profissão, enquanto de 2 anos não dá. Mas muitos outros cursos de 2 anos são suficientes para várias profissões. Então, a vantagem no curso de 2 anos é que você pode começar a pedir o financiamento logo de cara, para não ter que desembolsar esse dinheiro todo que eu tive que fazer empréstimo logo no começo. Enfim, é isso. Acho que esse vídeo ficou bem longo, mas eu queria muito explicar passo a passo, sabe? Porque eu sei que muita gente não tem noção de por onde começar. E é isso, eu vou começar a fazer uma série de vídeos agora pra explicar com mais detalhe cada etapa desse processo. O primeiro vídeo da série vai ser sobre como escolher uma universidade. E eu vou colocar o link em algum lugar aqui quando descobrir como é que faz isso. E é isso. Se você gostou, se inscreve pra me ajudar, dá um like. E é isso. Beijo. Tchau.